O ataque da Ucrânia que matou um general russo e destruiu centenas de norte-coreanos é um marco devastador na guerra. Usando mísseis de precisão, a Ucrânia abalou as defesas russas e deixou um impacto psicológico profundo nas forças inimigas. Esse movimento estratégico mostra como o conflito ultrapassa fronteiras e a balança de poder global está se inclinando de maneira surpreendente. Quer entender como esse ataque pode mudar o rumo da guerra? Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum detalhe dessa história que vai reescrever a geopolítica. A Ucrânia não está mais apenas em um conflito regional, mas sim no centro de um embate global com implicações que vão muito além das fronteiras da Rússia. O ataque da Ucrânia, que resultou na morte de um general russo e na destruição de centenas de soldados norte-coreanos, revela a complexidade desse confronto. Não estamos falando apenas de um confronto local entre duas nações, mas de uma guerra que envolve grandes potências e alianças inesperadas. É um lembrete de que os interesses geopolíticos estão sempre entrelaçados. Muitas vezes, o campo de batalha se estende por continentes inteiros. Esse ataque da Ucrânia foi um claro sinal de que o conflito transcende a Rússia, envolvendo atores de fora que têm seus próprios objetivos. Mas o que isso significa para a dinâmica global? A intervenção de forças externas como a Coreia do Norte é um reflexo de como as tensões podem rapidamente se espalhar. A presença de 11.000 soldados norte-coreanos ao lado das forças russas não foi um acaso, e mostra o quanto as alianças estão sendo reconfiguradas. A Rússia, ao se aliar com a Coreia do Norte, provavelmente buscava um reforço em um momento crítico da guerra. No entanto, essa aliança pode ter levado a consequências imprevistas, como o ataque devastador que abalou a confiança nas forças russas e norte-coreanas. Imagine uma jogada de xadrez onde, de repente, uma das peças mais importantes é removida do tabuleiro, sem aviso prévio. E o mais impressionante é que o impacto desse ataque vai além da destruição física. Ele abalou a moral das tropas russas, que sempre consideraram invulneráveis. Quando um general de alta patente cai e centenas de soldados são mortos, a sensação de segurança e de superioridade das forças russas sofre um golpe profundo. Esse tipo de derrota tem um efeito psicológico imenso. O ataque da Ucrânia, ao fazer essa incursão em território russo, não só alterou o equilíbrio das forças em campo, mas também plantou uma dúvida crucial nos corações dos soldados e dos líderes militares russos. Será que realmente podem vencer? E é nesse contexto de insegurança que as decisões estratégicas começam a se tornar ainda mais imprevisíveis. O uso de armas de precisão, como os mísseis Storm Shadow fornecidos pelos aliados ocidentais, foi um marco significativo no ataque da Ucrânia. Esses mísseis representam não só um avanço tecnológico, mas também uma estratégia inteligente no campo de batalha. Quando falamos em guerra moderna, a precisão das armas torna-se crucial para garantir um alto impacto com o mínimo de danos colaterais. O ataque à base estratégica em Kursk, um dos alvos mais protegidos da Rússia, foi uma demonstração de como a Ucrânia, com o apoio do Ocidente, está dominando a arte de aplicar pressão onde mais dói. O fato de esses mísseis serem usados de forma tão eficaz faz com que a balança de poder comece a se inclinar. A beleza do Storm Shadow está na sua capacidade de atingir alvos de longo alcance com uma precisão milimétrica. Esses mísseis são capazes de atingir instalações estratégicas a centenas de quilômetros de distância, sem que o inimigo tenha sequer a chance de se defender de forma eficaz. A escolha de Kursk como alvo não foi por acaso. Essa cidade, com uma grande importância militar para a Rússia, foi atingida em um momento crucial, quando as defesas russas estavam focadas em outras frentes. Isso não só desestabilizou a logística militar russa, mas também enviou uma mensagem clara de que a Ucrânia está mais do que preparada para alcançar qualquer alvo, em qualquer lugar, de forma letal. Além disso, o uso desses mísseis deixou uma marca psicológica ainda mais profunda no conflito. Imagine a surpresa e a frustração de um comandante russo ao ver uma base considerada impenetrável ser destruída de forma tão precisa e rápida. As forças russas, acostumadas a operar em um campo de batalha onde a força bruta e o poder de fogo sempre foram suficientes, começaram a entender que a guerra agora tem outra dinâmica. A Ucrânia, com suas armas de precisão, está provando que inteligência e tecnologia podem ser tão poderosas quanto números. E isso abre um leque de questões sobre o futuro da guerra moderna, onde as alianças e a troca de tecnologias estão reformulando o que antes era uma batalha física para algo mais cerebral e estratégico.
A presença de 11 mil soldados norte-coreanos ao lado das forças russas é um exemplo claro de como o conflito na Ucrânia ultrapassa as fronteiras regionais e adentra uma arena de alianças geopolíticas globais. Quando a Rússia optou por alinhar-se com a Coreia do Norte, ela deu um passo audacioso, mas arriscado. Essa aliança, embora estratégica em termos de apoio militar, também mostra como as dinâmicas internacionais podem ser moldadas por interesses de longo prazo. A Coreia do Norte, ao lado da Rússia, não estava apenas defendendo a Rússia contra a Ucrânia. Estava também tentando posicionar-se em um tabuleiro global mais amplo, aproveitando o momento de fragilidade da Rússia para estabelecer uma presença mais forte na região. Esse tipo de movimento, inesperado para muitos, é a cara da guerra moderna, onde as alianças podem ser formadas por interesses mútuos e não por laços históricos. E o impacto disso? Bem, a presença desses soldados não só reforça as tropas russas no campo de batalha, mas também representa um risco elevado para a Ucrânia. Em tempos de guerra, cada novo aliado pode mudar o curso dos acontecimentos. Os soldados norte-coreanos não são apenas mais números em um campo de batalha, eles trazem consigo a experiência de uma guerra prolongada e um regime com um estilo de combate muito próprio. A Ucrânia, ao enfrentar forças tão diversas, está se adaptando rapidamente a essa realidade. Cada movimento estratégico precisa ser mais cuidadoso, pois agora está lidando com forças que não têm medo de agir com brutalidade ou de seguir ordens sem questionar. O que poderia ser uma simples expansão do poder russo se tornou um jogo ainda mais arriscado. Por outro lado, esse tipo de aliança tem suas limitações. Enquanto a Coreia do Norte pode fornecer apoio militar e logístico, ela também traz consigo uma série de desafios e constrangimentos diplomáticos para a Rússia. A relação com outros países, especialmente no Ocidente, fica ainda mais tensa quando se adiciona um ator tão imprevisível como a Coreia do Norte. A partir de agora, qualquer movimento de forças russas acompanhado pelos norte-coreanos será observado com muito mais cautela e suspeita pelos países ao redor. E assim, o que parecia ser uma aliança vantajosa pode se tornar uma faca de dois gumes, com mais desafios políticos do que vitórias no campo de batalha. Mas será que a Rússia conseguirá se beneficiar dessa parceria ou será que esse apoio pode se tornar um peso? O impacto psicológico do ataque da Ucrânia, que resultou na morte de um general russo e na destruição de centenas de soldados norte-coreanos, vai muito além do simples ato militar. Quando se trata de guerra, a mente humana pode ser tão afetada quanto o corpo. As defesas russas, até aquele momento consideradas impenetráveis, foram quebradas de forma inesperada. Isso não só alterou a percepção dos soldados no campo de batalha, mas também fez os líderes russos questionarem a invulnerabilidade de suas forças armadas. Um general de alto escalão morto e centenas de soldados caídos em um ataque tão bem sucedido demonstram que, apesar da superioridade militar que a Rússia pode ter, há sempre um ponto fraco, uma brecha. E quando essa brecha é atingida, o efeito é devastador. Para os soldados russos, o sentimento de invulnerabilidade foi, sem dúvida, uma das maiores fontes de confiança. A ideia de que estavam protegidos por defesas sofisticadas e que a vitória era garantida se chocou violentamente com a realidade do ataque. Esse tipo de golpe psicológico afeta a moral de toda uma tropa. Imagine a desmoralização de lutar contra uma força que pode atingir alvos cruciais de maneira precisa e sem aviso. Cada soldado começa a se perguntar: e se eu for o próximo? A dúvida toma conta, e quando a moral é quebrada, a eficácia no combate despenca. A confiança nas capacidades militares da Rússia foi gravemente comprometida, e essa sensação de insegurança se espalhou de cima para baixo, atingindo não só os soldados, mas também os altos comandantes. Essa quebra de moral não é algo que se resolva facilmente. A longo prazo, ela pode ter um efeito devastador, não apenas nas batalhas, mas na capacidade de manter o controle territorial e político. A Rússia pode até tentar reconstruir suas forças, mas o dano psicológico já está feito. Esse tipo de golpe psicológico é um dos maiores fatores que levam à derrota em uma guerra. Quando as tropas começam a duvidar de suas chances de vitória, a guerra se torna muito mais difícil. Isso significa que, além das vitórias no campo de batalha, a Ucrânia também está ganhando uma guerra psicológica, uma guerra que, muitas vezes, é mais difícil de combater e de reverter. E isso abre um grande questionamento. Como uma nação pode se recuperar de um impacto psicológico tão profundo? A guerra na Ucrânia, como qualquer conflito de grande escala,
está longe de ser uma simples troca de tiros. Ela é mais parecida com uma jogada de xadrez, onde cada movimento tem consequências globais, e as transições políticas e diplomáticas podem alterar o rumo das operações militares. A decisão de intensificar o ataque à Rússia, por exemplo, não é apenas uma reação a um confronto direto, mas uma movimentação estratégica mais ampla, que envolve as mudanças no cenário político global, como as transições de poder nos Estados Unidos. A cada mudança de governo, novas prioridades são definidas, novas alianças são formadas, e as estratégias de defesa e ataque se ajustam conforme os interesses internacionais. Uma jogada de xadrez inteligente pode ser vista no papel que os aliados da Ucrânia desempenham nesse contexto. Com os Estados Unidos passando por mudanças políticas internas, sua postura diante do conflito na Ucrânia também evoluiu. O apoio contínuo da OTAN e o envio de armamentos como os mísseis Storm Shadow indicam uma estratégia coordenada, que vai além do simples envio de recursos, mas envolve uma série de decisões meticulosamente calculadas. O que antes parecia uma disputa entre duas nações agora é um jogo de alta complexidade, com múltiplos países em posições-chave, cada um pressionando seus próprios interesses. E enquanto a Rússia tenta se reposicionar diante de adversários externos, a Ucrânia se aproveita de cada movimento para alinhar suas forças, tirando o máximo proveito de suas alianças estratégicas. Essa constante reconfiguração das peças no tabuleiro de xadrez militar torna a guerra ainda mais imprevisível. Um ataque bem-sucedido pode ser seguido por uma mudança diplomática que enfraquece a posição do adversário. Por exemplo, enquanto a Rússia se vê pressionada no terreno, também enfrenta desafios em sua política externa, com aliados como a Coreia do Norte sendo cada vez mais envolvidos em uma parceria arriscada. A Ucrânia, por outro lado, está navegando nesse cenário com mais flexibilidade, aproveitando a incerteza política de seus oponentes para avançar suas próprias metas. No fim das contas, as decisões tomadas hoje têm implicações profundas para o futuro das relações internacionais e para a própria estrutura da guerra. E enquanto isso acontece, a pergunta que fica é: até onde esses movimentos estratégicos vão alterar a paisagem política global? O ataque da Ucrânia derrubou um general e dizimou centenas de norte-coreanos, mudando o rumo do conflito. E você, o que acha desse impacto? A guerra está tomando um novo rumo e as alianças nunca foram tão imprevisíveis. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar acompanhando tudo sobre esse confronto e o futuro da geopolítica mundial.